Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, ao vivo. E hoje nós vamos continuar falando de gasometria, os 5 erros mais comuns que os profissionais de saúde cometem ao interpretar uma gasometria, tá bom? E eu vou falar do pior erro, do erro mais frequente e o pior que traz mais malefício no paciente no último erro, tá bom? Então acompanhe até o final que vocês vão observar que nunca mais vocês vão cometer esse tipo de erro. E o erro principal que vai ficar para o final é aquele erro que você olha assim e fala: Meu Deus, poderia ter evitado isso. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Boa noite ao Fábio, Giovana, Laura, Betinho, Pablo, Doutor Alcemar, sua bênção, doutor Alcemar. Prazer ter sua presença aqui. Fico lisonjeado com a sua presença, viu? Doutor Alcemar, para quem não sabe, quem me introduziu assim na prática clínica. Então, eu sou muito grato a ele, honro muito ele. E é um cara muito especial, um excelente médico e me ensinou muito. Muito do que eu sei ele me ensinou. Então, doutor Alcemar, um beijo, saudades. E quando eu for em Bom Jesus aí, espero que a gente marque aí um café aí pra gente tomar. Tá bom? Vamos começar, pessoal? Quais são os principais 5 erros que nós podemos cometer numa gasometria? Lembrando que gasometria pode ser o quê? Arterial, venosa ou venosa mista. Venosa mista é o sangue mais puro, tá? Do organismo. A venosa central, de acesso central alto, arterial preferencialmente, coletado ou da pressão arterial invasiva, da PAM, ou da radial, ou de artérias menores, como braquial e pediosa. Um grande erro, nem estava no meu roteiro, mas eu vou falar, um grande erro é o pessoal não conseguir já pegar da radial e já ir direto para a femoral, tá bom? Então, isso ocorre o risco de infecção, pseudoaneurisma, ocorre o risco de você causar um choque hemorrágico, um sangramento maior. Então, femoral na coleta com agulha é o último caso, tá bom? Eu falei isso na aula, repito, tomem muito cuidado. Infelizmente, ainda há esse hábito. Não conseguiu coletar de artérias menores, já vai para femoral, mas o risco para o paciente é muito grande. Tá bom? Isa entrou, Rafael, Márcia, Aglécia Rodrigues, Divina Pereira, Telier, Eusileide, boa noite a todos. E vamos começar. E eu gostaria que vocês interagissem comigo. Vai ser uma conversa, na verdade. Não vai ser uma aula, digamos assim. Vai ser uma conversa. E já compartilhem com 5 amigos já, que também têm interesse aí em gasometria, pacientes críticos, para não cometerem os mesmos erros, que são os erros mais frequentes que nós cometemos ao avaliar uma gasometria. Como sempre, eu sempre levo para fisiopatologia e para clínica. Então, todos os erros eu vou relatar um caso clínico, tá? Eu vou relatar como se fosse caso clínico real meu, mas não necessariamente é um caso clínico que ocorreu comigo. Porém é um caso clínico, todos são casos clínicos reais. Ou que eu tive a oportunidade de auxiliar o colega, ou que eu presenciei, tá bom? E a primeira pergunta é uma pergunta simples. Quem já pegou uma gasometria, olhou o pH, viu que estava de 7,35, 7,45 e falou: gasometria normal, compensada. Essa gasometria tá leve, o paciente está indo bem, tudo certo.
contar para vocês uma história, então. O paciente chegou no pronto-socorro. Ele chegou com um quadro de dispneia leve e após essa dispneia leve, obviamente, foi investigado por que dessa dispneia leve súbita, sendo que era um paciente previamente ígido, falando da parte clínica, porém era um paciente tabagista que já tinha entrado em contato com fogão a lenha, tudo isso. Então fomos avaliar tanto como era pronto-socorro a parte 2 e o score de SOFA do paciente para observar o nível de gravidade desse paciente. Todo mundo sabe o que é a parte 2, o que é o score de SOFA. Deixa eu só explicar para não ficar dúvidas. O Apache 2 é um score de mortalidade que nós mensuramos tanto no pronto-socorro quanto na enfermaria, justamente para observar que voltou. Qual porcentagem ele estava falando da Apache 2? A Apache 2 é mensurado tanto no pronto-socorro quanto na enfermaria, justamente para mensurarmos qual nível de gravidade e mortalidade esse paciente possui. Tá bom? Quando falamos de UTI, nós mensuramos o SAPS-3. Também é um score de mortalidade. O score de SOFA é um score de disfunção orgânica. Ou seja, você observa a periodicidade, ou seja, o quanto aquele paciente está ficando grave durante a internação. Por exemplo, um paciente com SOFA de 0 na internação, esse paciente evolui com SOFA de 5 durante a internação. É um paciente muito mais grave do que era um paciente na admissão. Alguma coisa está ocorrendo com ele e você não está percebendo, tá? E o SAPS-3 e o Apache 2 é mensurado somente na admissão após estabilização do paciente. O SOFA deve ser mensurado diariamente quando o paciente é internado. Então chegou esse paciente com dispneia súbita, a princípio sem sintomas mais graves, e na gasometria veio pH normal, veio com CO2, aí tá o pulo do gato, veio com CO2 de 40, esse paciente estava evoluindo com uma queda de CO2, tá? Lembrando que valores de referência de CO2, 35 a 45. Do que servem os valores de referência de CO2? Para nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque na medicina humanizada devemos individualizar o paciente. Então, valor de referência de laboratório não serve para nada. Você deve calcular, sim, a forma de Winther, o CO2 esperado e o bicarbonato esperado, tá bom? Para aquele paciente. Aí foi observado um CO2 de 40 e foi observado um bicarbonato baixo. Ou seja, esse paciente estava apresentando uma compensação através de uma alcalose respiratória como distúrbio secundário, mais uma acidose metabólica como distúrbio primário. Aí vai uma pergunta para vocês. Rita, que entrou agora, boa noite. Francisca, Edivaldo, Jefferson, meu primo, meu irmão, Gisele, vai uma pergunta para vocês. O que tem de errado nisso, pessoal? Paciente tabagista, DPO-cítico, paciente com contato com fogão a lenha, está evoluindo com acidose metabólica e alcalose respiratória. Só vou falar
desses dois fatores e vocês já conseguem chegar no diagnóstico. Alguém consegue me responder? O que está acontecendo com esse paciente? Fabiano Rai, boa noite. Pessoal, eu falei isso na aula, no aulão de gasometria, e isso talvez seja o aspecto mais perigoso de um paciente que possui distúrbios respiratórios crônicos. Por quê? Porque esse paciente viveu a vida toda, ou grande parte da vida, com acidose respiratória sendo compensada por uma alcalose metabólica. Só que devemos lembrar que, endogenamente, o nosso organismo, ele, para compensar uma acidose respiratória, ele sobrecarrega a parte renal, ele produz células do tipo A, produz mais bases, e a partir daí ele compensa essa acidose respiratória. Só que o organismo funciona como uma máquina. O organismo funciona como um todo. Se eu possuo determinado órgão sobrecarregado, que no caso dele era o pulmão e o rim, que sempre estava compensando a acidose respiratória dele, algum momento essa máquina vai falhar, vocês não concordam? Senão ninguém morreria. Se a máquina não falhasse, ninguém morreria. Se o coração não falhasse, ninguém morreria. Se o cérebro não falhasse, ninguém morreria. Então, por que esse aspecto é o aspecto mais perigoso em pacientes com distúrbios respiratórios? Esse paciente está evoluindo com a síndrome pulmonar renal, ou seja, ele não está conseguindo fazer a circulação completa do organismo. Ele parou de ter aquela interação cardiopulmonar, sabe? Ele está evoluindo com quadro de cor pulmonare, onde o rim está muito sobrecarregado, e na hora de fazer a circulação cardiopulmonar e fazer hematose, tirando as substâncias ruins do organismo, tirando as substâncias que fazem mal para o organismo, esse paciente já não está conseguindo mais realizar. Esse paciente, qual era o diagnóstico desse paciente? E se não tivesse observado esses pequenos fatores, se eu tivesse considerado somente assim, gasometria está compensada, ele tem uma alcalose respiratória compensada por acidose metabólica e tudo bem. Se eu não tivesse visto qual era o CO2 esperado ou o bicarbonato esperado, tivesse liberado esse paciente para casa, por exemplo, eu não descobriria que esse paciente estava evoluindo com um quadro de sepse. Sim, pessoal. Esse paciente estava evoluindo com um quadro de sepse de foco pulmonar. Qual o diagnóstico de sepse? Infecção presumida ou confirmada com SOFA maior ou igual a 2, excluindo drogas e patologias pregressas. Esse paciente estava evoluindo com a disfunção renal, estava com a disfunção pulmonar, já tinha um SOFA de 2, tá? Ou seja, ele estava com essa dispneia súbita, BF abaixo de 400, já daria um ponto, e com a acidose metabólica, que não entra no SOFA, mas já tinha uma creatinina alterada. Então, esse paciente tinha um SOFA de 2, era um quadro de infecção pulmonar, onde estava evoluindo com sepse. Esse paciente acabou evoluindo realmente com a sepse pulmonar. Entramos com antibiótico no momento certo, ele foi no hospital no momento certo. Fizemos a primeira hora da sepse. Qual é a primeira hora da sepse, pessoal? Acesso calibroso bilateral
coletar culturas, exames laboratoriais e antibiótico até os primeiros 45 minutos, idealmente, ou até a primeira hora. Esse paciente, graças a Deus, se recuperou, tá? E esse paciente ficou bem. Mas, se vocês se repararem os detalhes, são detalhes muito sutis, onde você vai determinar se esse paciente vai sobreviver ou se esse paciente vai morrer. Se esse paciente tivesse ido para casa, pessoal, com a bombinha, com a lênia, com acetilcisteína e com xaropinho de tosse, esse paciente teria morrido nos dias seguintes, tá bom? Então, sempre fiquem ligados nesses detalhes. Outro fator da gasometria, que também sai um pouquinho do roteiro, mas eu acho muito interessante a gente falar. Quais são os dois marcadores da gasometria que nós consideramos como microperfusão? Só tem dois marcadores na gasometria que nós consideramos como microperfusão. Base-X mais negativo do que menos 4 ou lactato mais positivo do que 2, mas para considerar hipoperfusão do que 4 milimols. Por que milimols, Alex? Porque existem laboratórios que consideram miligramas decilitro. Como vocês observam se está acima de 2 ou acima de 4? Multiplica por 9. Simples. Se tiver maior do que 18 miligramas decilitro, já fiquem espertos porque já tem lesão mitocondrial. Se tiver acima de 36 miligramas decilitro, já tem hipoperfusão tecidual. Beleza? Primeiro caso clínico, razoavelmente simples para a gente iniciar, mas com detalhes específicos que, se você não observa a clínica do paciente, não observa qual seria o normal do paciente vir, poderia comer uma bola aí que infelizmente traria grandes malefícios a esse paciente. Segundo caso clínico, vamos lá. Erro 2. Não avaliar a coerência entre o pH, o CO2 e o bicarbonato. Aí vai ser rápido, simples e fácil. Quem ainda considera aqueles valores de referência de 35 a 45 de CO2 e 22 a 28 de bicarbonato? Espero que nenhum de vocês, ninguém que me segue mais esses valores de referência. Cada paciente tem um valor de referência diferente. Cada paciente tem o CO2 esperado pela sua comorbidade. Cada paciente tem um bicarbonato esperado pela sua comorbidade. Não adianta eu querer que um paciente com insuficiência renal tenha o mesmo bicarbonato de um paciente saudável. Não adianta eu querer que um paciente asmático tenha o mesmo CO2 de um paciente saudável. Não adianta. Então, o tratamento é individualizado. Isso aí, Rômulo. O Rômulo participou da nossa aula, ficou no passado. Tá? Ficou no passado. E o que eu queria que vocês pegassem, tanto no caso clínico passado, quanto do que eu estou falando agora, é exatamente que gasometria compensada, na maioria dos casos, ela está te avisando alguma coisa. Porque a medicina intensiva, a terapia intensiva é tão linda que ela te avisa antes de acontecer as coisas. Por isso que eu sempre falo, o fluxo está na nossa mão. Não existe emergência na terapia intensiva. Se você vê aquele doutor que tem 5 acessos por dia,
4 paradas, não sei o que muda tudo. Desconfia. Desconfia, infelizmente desconfia. E isso eu aprendi com um grande mentor meu, que foi meu professor do PM, depois foi meu chefe, que era o Clauber. Eu fui acadêmico do Clauber de Pádua. E o Clauber, o plantão dele não tinha nada. O plantão dele não tinha nada. E a gente, nós como acadêmicos, a gente não gostava do plantão. Por quê? Porque não tinha nada. O Clauber previa as coisas. Ou seja, o Clauber já sabia, por exemplo, quando o paciente ia evoluir com sepsis, já sabia quando ia evoluir com choque séptico. E essa é a mensagem que fica para vocês. O paciente está me avisando de alguma coisa? O paciente está falando alguma coisa comigo? O paciente não precisa verbalizar para falar. Quem aí, por exemplo, quantos de vocês já não observaram os pacientes chegarem e 4 vezes no pronto-socorro na mesma semana e serem enviados para casa? Desde que esse paciente não tenha nenhum problema psicológico ou psiquiátrico, enfim, esse paciente está te avisando. Ó, tem alguma coisa errada comigo. Quando você pega uma gasometria que está compensada, ao contrário do que era para ser compensada, essa gasometria está te avisando. Ó, esse paciente vai piorar. Quando você pega um paciente que tem um SOFA de 0, esse SOFA vai para 1, para 2, para 3, para 4, você está sendo avisado. Esse paciente está piorando. Só que esses detalhes, pessoal, que vocês trabalham com pacientes críticos ou querem trabalhar, estão estudando para isso, vocês sim perceberam. E por isso que eu sempre incentivo o pessoal a fazer terapia intensiva, fazer medicina intensiva mesmo. Porque é a área onde nós devemos prever as situações. Obviamente, o infarto agudo não tem como você prever. Mas tem sim como você prever quando o paciente passou por uma cirurgia cardíaca, se ele está com falha miocárdica ou não, se ele está evoluindo com a síndrome cardiorrenal ou não. E muitas vezes através da gasometria. Acabei de citar o caso anterior, onde o paciente eu só falei para vocês pH normal, CO2 e bicarbonato. Não citei lactato, não citei bezex. E ali ele já mostrou que tinha alguma coisa errada. Tá? Então, o segundo erro comum é se basear por valores de referência, é se basear por gasometria compensada, é se basear por números. A gente trata paciente, a gente trata ser humano, a gente não trata números, tá? A gente não trata números. E eu vou falar um pouquinho de gap de CO2, vou falar um pouquinho de anion gap, de delta gap. Bem pouco, bem resumido, também para não confundir a cabeça de vocês. Mas a segunda dica, o segundo erro comum é imprimir a gasometria, pH normal, CO2 normal, bicarbonato normal, tudo certo. Antigamente a gente falava, toma Anitta e segue. Né? Quem me segue sabe o que significa isso. A Anitta era um remédio antigo verminose, toma Anitta e tá tudo certo. Terceiro erro. E infelizmente esse erro acontece. Eu vou até beber uma água que esse erro me dá até um ataque cardíaco. Pessoal, não achem que a gasometria vai ter somente um distúrbio. Não acreditem em conto de fadas que a gasometria vai evoluir somente com um distúrbio respiratório ou metabólico.
Não acreditem que o paciente tem uma acidose respiratória, você melhorou a acidose respiratória e já era. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Só que quando falamos de paciente grave, e eu falei isso no início, estamos falando de lesão mitocondrial, estamos falando de hipoperfusão tecidual. Então, qual o terceiro erro? Não acreditem em distúrbios únicos. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Pacientes estáveis é a maioria dos casos? É a maioria dos casos. Porém, investiguem. O papel, a função de vocês como profissionais de saúde é ter 100% de certeza e trazer o máximo de segurança para o paciente de vocês. Investiguem, observem o CO2 normal, que é o CO2 esperado pelo bicarbonato. Observem o bicarbonato esperado pelo CO2. Calculem o anion gap. Eu vejo muita gente comentando nos meus vídeos. Nossa, doutor, mas se a gente pedisse esse monte de exame, o paciente já teria morrido. Pelo contrário, eu acredito no contrário. A medicina tem que ter o respaldo e a segurança do paciente. Se você possui o mínimo de dúvida, solicite os exames. O anion gap, solicite um sódio, solicite o cloro, solicite a gasometria. O delta gap, pega o anion gap, reduz pelo o anion gap normal pelo anion gap observado. Avalie se tem mais distúrbio. Não tem? Maravilhoso, o paciente é estável. Tem o SOFA de zero, como eu estava falando no início, está reduzindo o SOFA. Ah, Alex, paciente tem procalcitonina de 0,25, que bom. Só que você sabe disso. Que a pior experiência que um profissional de saúde pode ter, eu até pergunto a vocês, quem já passou por isso, o Romulo participou da nossa aula, pergunto a ele também, se alguma vez vocês já foram para casa pensando naquele paciente. Nossa, poderia ter pedido o exame tal? Poderia ter calculado o anion gap? Poderia ter feito um neurocheck horário? Eu poderia ter calculado o delta gap desse paciente? Eu deveria ter feito reposição volêmica através do gap de CO2? Esse é o pior momento do profissional de saúde. Quando ele sai do plantão e vai para casa pensando essas coisas. E quando você vai deitar, você fica pensando, e o que aconteceu com esse paciente? É aquela velha história, aquele paciente você deixa 15 litros de oxigênio, faz VNI, o paciente não responde, faz o cateto nasal de alto fluxo, não responde, e você está lá, deixando o paciente 15 litros de oxigênio. Aí você vai para casa. Aí no outro dia você fica sabendo que o paciente fadigou durante a madrugada e morreu. Por hipóxia, por fadiga muscular. Esse é o pior sentimento que podemos ter. Então, na dúvida, solicite os exames. E eu estou passando aqui a bola para vocês, as dicas para vocês. Isso daqui assim, dar o resumo mesmo, tudo para vocês o que observar. E vocês observam que é bem simples e é bem fácil, tá? Vou citar outro caso desse terceiro erro, para não achar que o paciente tem somente um distúrbio. Porque todos vocês sabem, né? Uma coisa vem associada à outra. Sempre. E o organismo funciona como uma máquina. Então não adianta, não basta o paciente ser hipertenso. O paciente é diabético também.
Não basta o paciente ser hipertenso e diabético, ele é tabagista. Então chegou um paciente uma vez, esse paciente foi até encaminhado para UTI depois. Chegou um paciente uma vez com desconforto respiratório, foi observar a gasometria, tinha uma acidose respiratória, a princípio considerada que era o normal para ele, por ele ser depressítico. Só que ele tinha uma acidose metabólica de um basic size de menos 12. E esse paciente tinha uma acidose metabólica de um bicarbonato de 17. Tá? Então ele tinha uma acidose respiratória, ele tinha uma acidose metabólica, tinha um pH que era acima de 7,15, não vou lembrar exatamente, mas em torno de 7,20, 7,22. E esse paciente foi encaminhado direto para a UTI. Ou seja, ele tinha 2 distúrbios a princípio, tá? Distúrbios simples de reconhecer. Ele era depressítico, ele evoluiu com acidose respiratória, insuficiência respiratória do tipo 2. Ele era diabético, estava evoluindo com 4 cetoacidose diabética, ele não cuidava da diabetes, tinha uma glicemia capilar em HI. Simples, né? Qual o protocolo de cetoacidose diabética, pessoal? Por favor, não fale em bicarbonato. Bicarbonato é só na vigência de acidose metabólica, pH abaixo de 7,15, que eu falei que ele não tinha, ou aminas em ascensão, que também não tinha. Então, o protocolo de cetoacidose diabética, reposição com cristalóide balanceado e insulina irregular intravenosa em bomba de infusão. Lembrando que o destro tem que ser horário e o potássio normal. Para a acidose respiratória, por ele ser depressítico, foi optado por uma VNI. Só que tinha mais um problema aí. Lembrem-se, nunca achem que o normal é o que vocês estão observando. Fizemos o N1 Gap. Obviamente, ele tinha uma cetoacidose diabética e esse N1 Gap deu elevado. Porém, fizemos o Delta Gap. E o Delta Gap deu de 8. Delta Gap normal, abaixo de 6. O Delta Gap deu de 8. Ou seja, esse paciente tinha uma acidose respiratória. Esse paciente tinha uma acidose metabólica e esse paciente tinha também uma acidose hiperclorêmica, tá? Apesar de terem reposto fluidos nele, esse paciente já vinha há algum tempo desidratado e decidiram repor o volume com cloreto de sódio a 3%. Nem foi a 0,9% não, 3%. Então esse paciente tinha 3 distúrbios. Como descobrimos isso? N1 Gap, Delta Gap e observamos tanto a acidose respiratória pelo CO2 esperado, quanto a acidose metabólica. Como resolve, Alex, uma acidose hiperclorêmica? Simples. Mas você tem que reconhecer a acidose hiperclorêmica. Utilizar um cristalóide balanceado com menos cloro. Utilize ou uma solução balanceada abrasileirada, que não é o certo, mas onde você dilui um pouco de glicose no ringue lactato ou água destilada, ou você realiza o plasma light, que é o mais perto do fisiológico. Por que eu fiz questão de falar cloreto de sódio e não soro fisiológico? Porque o soro fisiológico não tem nada de fisiológico. Ele é cheio de sódio, ele é cheio de cloro,
ele leva líquido para terceiro espaço, tá? Então, ele não tem nada de fisiológico. Ele chama cloreto de sódio porque exatamente por isso. E lembre-se, a fórmula NaCl. Então, o sódio vem acompanhado do cloro. Tá bom? Conseguimos resolver e descobrir os 3 distúrbios. Para ajudar, aí é só uma curiosidade. Depois de resolvidos os 3 distúrbios, esse paciente evoluiu também com um anion gap reduzido e hiperlactatemia. E ficamos naquela. Esse paciente está com hiperlactatemia, já curamos, já melhoramos o quadro infeccioso, melhoramos o quadro da cetoacidose diabética, melhoramos a citose respiratória. O que esse paciente tem? Eu vou falar do lactato depois, mas hiperlactatemia pode ser por 2 motivos. Hipoperfusão tecidual, que é o mais comum, ou por hipersecreção inapropriada de lactato, tá? E ele estava fazendo, então, uma acidose lática por hipersecreção inapropriada de lactato e uma acidose por hipoalbuminemia. Lembra? Ele era tabagista, diabético e hipertenso. Então, ele não tinha uma dieta adequada. Qual que é o tratamento da hipersecreção inapropriada de lactato? Tiamina, 500 mg de ataque, 300 mg de 8 em 8. Qual o tratamento de acidose por hipoalbuminemia? São poucas indicações de reposição de albumina, tá? São poucas indicações. De reposição seria acidose por hipoalbuminemia, onde ele tinha um anion gap reduzido, ou paracentese, onde você retirou mais de 4 litros, tá? de líquido acítico. E a terceira não é uma reposição de albumina, é uma reposição volêmica, quando o paciente continua fluido necessitário, mas ele não é mais fluido responsivo, ou seja, ele tem um monte de líquido em terceiro espaço, mas ainda precisa de volume. Então você faz albumina, que dura mais dentro do vaso, e a partir daí você acaba melhorando esse paciente. Até aí foi tudo certo. Quem está gostando da aula aí, o pessoal está aprendendo, compartilhe com 5 amigos para nunca mais cometerem esses erros. Primeiro erro, gasometria compensada. Não se engane, pode estar avisando alguma coisa. Segundo erro, não levem em conta valores de referência de CO2 e bicarbonato. Valores de referência você leva em conta de quê? pH, base 6, lactato. Terceiro erro, nunca acreditem que um distúrbio é único. Pode ser? Pode, mas tenham certeza que o distúrbio é único ou se o distúrbio é misto, tá bom? E o quarto erro vai justamente pelo que eu estava falando sobre gap de CO2, anion gap e delta gap. Não subestime seu paciente. Doutor Semal, acho que saiu, mas ele me ensinou uma vez uma regra. Se o doutor Semal estiver aí, puder dar um oi. Ele me ensinou uma regra que eu levei para a vida. O paciente chegou andando e falando. Tomem cuidado, que esse paciente, na teoria, ele vai sair andando e falando. O paciente chegou entubado, com nora,
sedado, grave, SAPS 3 elevado, ou Apache 2 elevado, com sulfa lá em cima. Esse paciente é aquele paciente que você vai trabalhar em cima dele, na terapia intensiva, é o paciente crítico. Você vai trabalhar em cima dele e vai lutar ali por salvar a vida dele. Todos, na verdade, você vai lutar por salvar a vida dele, mas é esse paciente que você já está considerando grave. O paciente chegou andando e falando, conversando, sem distúrbios maiores, tome cuidado. É esse paciente que você tem que investigar toda a história clínica, solicitar os exames, observar como esse paciente está, porque se ele foi ali, ele foi por algum motivo. Então, calcule o gap CO2, que nada mais é do que CO2 venoso menos CO2 arterial, gap de CO2 até 6, normal, até 8, iniciou em hipoperfusão macrohemodinâmica, e acima de 8, ele já tem uma hipoperfusão macrohemodinâmica. Com a gasometria arterial e venosa, você já percebeu isso. Primeira coisa que você desconfia, déficit cardíaco. Segunda coisa, fluido, necessidade. Os exames devem ser dinâmicos. Tá na dúvida se o paciente tem algum problema ou não tem algum problema? Exame dinâmico. Façam a curva do gap de CO2. Anion gap. Está em dúvida se o paciente tem outro tipo de acidose ou não, ou qual tipo de acidose o paciente tem, calculem o Anion gap. Anion gap, simples, sódio menos cloro mais bicarbonato. Anion gap de 8 a 12 está normal. Normal, geralmente estamos falando de quê? Acidose hiperclorêmica. Abaixo de 8, está reduzido. Estamos falando geralmente de quê? Distúrbio eletrolítico, cálcio, potássio. Acima de 12, estamos falando de quê? Geralmente de acidose relacionado à produção metabólica renal. Com 3 exames, uma gasometria, um sódio e um cloro. Fez diagnóstico diferencial. Delta gap, mais simples ainda. Calculou o Anion gap. Viu quanto que está. Reduz pelo Anion gap normal. Coloca de 8 a 12. Tá? Se der menor do que 6, você está melhorando os distúrbios acidóticos. Der maior do que 6, tem mais distúrbios acidóticos. Simples. Não é, pessoal? Quem tá achando complicado aí, por favor, fala, interage aí. Quem tá com dificuldade, interrompa a aula. Isso aqui é uma interação mesmo. E o pessoal aí que tá acompanhando, vamos compartilhar aí com 5 amigos para esses erros nunca mais ocorrerem. Eu prometi, para quem ficou até o final, o presente do principal erro cometido ao avaliar uma gasometria arterial. Principal erro cometido ao avaliar uma gasometria arterial. Primeiro, infelizmente, poucos profissionais de saúde têm a ciência que hipoperfusão tecidual nós mensuramos com base excess e lactato. Mensuramos com outros fatores? Mensuramos. Volumvio vai te dar o débito cardíaco, água extracorpórea, permeabilidade capilar. Swan-Ganz também vai te dar pressão de artéria pulmonar, vai te dar pressão de oclusão de ventrículo esquerdo. Só que a maioria dos hospitais não possuem isso. A maioria dos hospitais possui o quê? Gasometria. Principal erro que as pessoas, primeiro, infelizmente, essa informação não é divulgada. Então, você que está vendo a aula, divulguem isso para todos.
e compartilhe. Base-Excess mais negativo do que menos 4, ou lactato maior do que mais 4 milimols ou maior do que 36 miligramas decilitro, é igual hipoperfusão tecidual microhemodinâmica da mitocôndria. A mitocôndria está chorando. Base-Excess mais negativo que menos 4, lactato maior do que 4 milimols ou 36 miligramas decilitro, é igual hipoperfusão mitocondrial microhemodinâmica. Se tiver esses valores, esse paciente está evoluindo com gravidade importante. Ponto. Ou ele precisa de uma otimização cardíaca, ou ele precisa de uma reposição volêmica, ou ele está iniciando um quadro infeccioso grave, geralmente séptico, ou ele está evoluindo com um choque. Qual a definição de choque, pessoal? Hipoperfusão tecidual. Por isso é tão importante você saber Base-Excess e lactato é igual hipoperfusão tecidual. Porque todo choque tem somente uma característica igual. Só uma característica igual. E muita gente acha que choque é igual a hipotensão. Pelo contrário, tem nada a ver. Tem choque que evolui com hipertensão. Choque é igual hipoperfusão tecidual. Então, observem esses fatores microhemodinâmicos. Parênteses, falei durante a aula. O lactato pode ter duas origens, onde você vai fazer o diagnóstico diferencial. Uma origem ocorre em mais de 90% dos casos, que é o que eu acabei de falar, hipoperfusão tecidual. E o outro caso ocorre por hipersecreção inapropriada de lactato. Hipersecreção inapropriada de lactato dá um sintoma clínico muito característico: crise convulsiva. E você pode colocar o anticonvulsivante que você quiser. Óbvio que você vai colocar. Mas você só melhora a hipersecreção inapropriada de lactato se você tratar com tiamina. Inibindo a piruvato desidrogenase, você inibe a cascata de formação do piruvato em lactato. Então, é a única exceção do lactato para hipoperfusão tecidual. E lembrem-se sempre, eu deixei para o final justamente para vocês nunca mais esquecerem. Fatores microhemodinâmicos na gasometria, que significa hipoperfusão tecidual. Base-Excess e lactato. Valores. Base-Excess mais negativo menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Lactato maior do que 4, mais 5, mais 6, mais 7 milimols. Se for miligramas decilitro, multiplica por 9. Beleza, pessoal? Esses 5 erros não pode cometer mais, tá? Não cometam mais esses 5 erros, por favor. Agora eu vou abrir para vocês dúvidas, histórias, perguntas. Alguém quer questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa? O Fábio mandou: beleza, doutor, obrigado pela aula, espero que tenha gostado, Fábio, foi um prazer imenso.
Se alguém quiser perguntar alguma coisa, está aberto para perguntas, está aberto à interação. Esses 5 erros não pode cometer mais, tá bom? E quem estiver anotando com o seu marca-texto, com a sua caneta rosa, vermelha, azul, branca, verde, vamos lá, na ordem. Não subestimar a gasometria compensada. Valores de referência só valem para pH, Basic 6 e lactato. CO2 e bicarbonato é história clínica do paciente, CO2 esperado pelo bicarbonato, bicarbonato esperado pelo CO2. Exato, Fábio. Primeiro erro, não subestimar a gasometria compensada. Segundo erro, valores de referência só vale para pH, Basic 6 e lactato. CO2 e bicarbonato são individualizados. CO2 esperado pelo paciente, bicarbonato esperado pelo paciente. Terceiro erro, achar que o paciente tem um distúrbio único. Sempre na dúvida, investigue em distúrbios mistos. Quem acompanhou minha aula sabe, podemos ter mais de 5 distúrbios na mesma gasometria. Eu citei uma gasometria com 7 distúrbios. Não subestimem os distúrbios. Distúrbios devem ser avaliados. Lembrem do paciente que eu falei. Ele tinha acidose metabólica, acidose respiratória, acidose lática e para ajudar depois evoluiu com acidose por hipoalbuminemia. Tá? Quarto, não subestimem nunca valores microhemodinâmicos. Nunca subestimem valores microhemodinâmicos. E, em conjunto a isso, que vale para a aula inteira, não tratamos número, tratamos ser humano. Tratamos seres humanos. Então, o número pouco importa. Faça igual no início da faculdade, no primeiro período. Anamnese completa, história clínica completa, medicamento de uso contínuo, tudo isso. Considerem o paciente como um todo e desconfie. Esse paciente era para estar como? Como esse paciente está agora? Quem está anotando, anotou? Fábio anotou? Beleza, pessoal? Muito obrigado, é sempre um prazer imenso. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui sempre com vocês. Espero cada vez que nós tenhamos essa interação, essa conversa, que vocês possam salvar mais vidas, que vocês possam reconhecer mais diagnósticos, realizar o diagnóstico cada vez mais precoce, tá bom? E tratamento ideal e exclusivo para o seu paciente. Não existe receita de bolo. Paciente individualizado. Sempre. Tá bom? Combinado assim? Vamos salvar a vida, pessoal. Cuide do seu paciente como se fosse o familiar próximo. Cuide do seu paciente como você gostaria de ser cuidado. Beleza? Alguma pergunta? Questionamento? Alguma adição? Alguma coisa? Tudo certo? Ninguém mais vai cometer os 5 erros? Então tá bom.
Continuo à disposição. Quem quiser fazer pergunta no privado no Instagram, mandar direct, pode perguntar. Vou responder a todas as perguntas, tá? E, se Deus quiser, até a próxima com mais interação, com mais conversas e vamos salvar vidas, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus.